Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma semana de aula e mais uma manhã de aula, não é mesmo? Então, ainda ficaremos essa semana nas aulas remotas, certo? Na esperança que, ao passar o prazo que o governador deu, voltemos para as aulas presenciais lá na escola. 3 dias presenciais e 2 dias de maneira remota, ou seja, nas videoaulas, certo? Então, hoje é segunda-feira, ok? Teremos a nossa aula de português, certo? Então, você deve lembrar que nós já iniciamos sobre os encontros, certo? Na língua portuguesa, como eu expliquei para vocês que nós temos, não é mesmo, alguns encontros nas palavras, que não são as sílabas, certo? Mas que levam outro nome, certo? E já começamos com os encontros vocálicos. E o que é mesmo encontro vocálico, só para a gente lembrar? Então, encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais na palavra, não é mesmo? Por exemplo, nós temos a palavra Uruguai, certo? Então, Uruguai, nós temos o encontro vocálico no U, no A e no I, não é mesmo? Uruguai. Vocês estão lembrados que até eu dei o exemplo com o nome de vocês na lousa, não foi? Mostrando os encontros vocálicos, os encontros vocálicos que existem no nome de vocês, não é mesmo? E nós também sabemos que, além de os encontros vocálicos aparecerem na mesma sílaba, eles também podem aparecer em sílabas separadas, não é mesmo? Mas agora vamos revisar a classificação dos encontros vocálicos, não é mesmo? Nós temos o ditongo, o tritongo e o hiato, não é mesmo? E o que é um ditongo? Então, você deve lembrar que um ditongo é quando a sílaba, quando o encontro vocálico, certo, ocorre na mesma sílaba, não é mesmo? Por exemplo, a palavra rei. Então, rei tem um encontro vocálico, não é mesmo? Que tem um encontro do E e do I. E é o quê? Um ditongo. Por quê? Porque se encontra na mesma sílaba, certo? E depois nós temos o quê? O vamos primeiro o hiato, certo? Por exemplo, o hiato. Nós temos a palavra rainha, certo? Então aqui nós temos o encontro de duas vogais, não é? Do A e do I. Professor, por que não é um ditongo? Porque ele é um hiato, certo? E por que ele é um hiato? Porque ele se encontra em sílabas separadas, certo? R-A, tracinho, I, tracinho, N-H-A, rainha. Então, nós temos o hiato. Quando o encontro vocálico não aparece na mesma sílaba, é um hiato, certo? E agora nós temos o tritongo, certo? É quando 3 vogais aparecem, certo? Na mesma sílaba. Por exemplo, Uruguai, enxaguei, não é verdade? Então, eles aparecem na mesma sílaba, 3 vogais, ok? Então, lembrado o que é o encontro vocálico, se você ficou com alguma dúvida sobre os encontros vocálicos, você pausa o vídeo e me liga, certo? E diga, professor, estou com essa dúvida nos encontros vocálicos. Aí a gente vai procurar, certo? Esclarecer a sua dúvida. Mas se você quiser deixar para o final do vídeo também, não tem nenhum problema, certo? Então, terminada a nossa revisão, agora vamos para o próximo encontro, certo? E o próximo encontro é o encontro consonantal, certo? E está na página 15, certo? Vamos lá, pegue o seu livro e abra ele na página 15, certo? Abra o livro na página 15. Se você ainda não conseguiu abrir o livro na página 15, certo? Você pausa o vídeo e abra-o na página 15, certo? Então, agora que você já abriu o livro na parte do estudo da língua, certo? E logo após nós já temos o título, não é mesmo? Encontro consonantal, certo? Então, o encontro consonantal, como você já deve ter notado, não é mesmo? É o encontro de duas consoantes, certo? Já que o encontro vocálico é o encontro de duas vogais, então o encontro consonantal é o encontro de duas consoantes, não é mesmo? Mas
Vamos agora ver a parte aqui do livro, onde tem explicando detalhadamente, ou seja, dando uma explicação bem facilzinha para você entender da melhor maneira possível, certo? Então, onde o cachorrinho está? Vamos lá. Quando duas ou mais consoantes pronunciadas aparecem juntas em uma mesma palavra, nós temos um encontro consonantal. Então, quando duas ou mais consoantes, certo? Então, não é obrigatoriamente ser apenas duas consoantes, certo? Porque às vezes nós temos o costume apenas de ver duas consoantes numa palavra, certo? Não, geralmente não vemos três, logo assim, juntas, mas podem ser duas ou mais consoantes. Mas aí, o que é que torna as consoantes juntas nas palavras um encontro consonantal? Então, o que vai ser um encontro consonantal, certo? É que elas aparecem juntas, mas elas também têm que ser pronunciadas, certo? Ou seja, elas têm que ser faladas quando você lê, ou então mesmo quando você fala, certo? Ela tem que ter a pronúncia dela, ela tem que aparecer, certo? No som. Então, isso é um encontro consonantal, certo? Então, e o encontro consonantal, ele pode ocorrer de duas maneiras, certo? O encontro vocálico é de três maneiras, não é mesmo? Mas já o encontro consonantal, perdão, não vou cortar, vai que vocês acham graça. Consonantal pode ocorrer de duas maneiras. Na mesma sílaba, certo? Como nós temos aqui a explicação. Então, o vídeo pode ter sido cortado de maneira de repente, certo? Mas é porque acabou de passar uma moto na minha rua enquanto eu estou gravando essa aula com um cano bem zoadento. Aí não ia dar certo deixar na aula, certo? Então, como eu dizia, o encontro consonantal pode ocorrer na mesma sílaba. Nós temos, por exemplo, a palavra outubro, certo? Então, nós temos o bro, o BR. Então, você vê que ele está aparecendo, está sendo pronunciado, o B e o R. E depois o bro, certo? Outubro. Então, ainda nós temos secretaria, o CR, certo? Então, se é secré, então está sendo também pronunciado, não é mesmo? E também nós temos o protege, ok? E o que está nas primeiras letras do pro, certo? PR, aí depois nós temos a vogal O, certo? Então nós temos aqui duas consoantes juntas formando o encontro na mesma sílaba. Mas ainda nós temos, certo? O encontro consonantal que pode ocorrer em sílabas separadas, certo? Então, nós temos aqui o exemplo da palavra gestão, certo? Então, se formos separar, certo? Como você pode ver no livro, a palavra gestão, nós temos o G, o E e o S, o GES. Não é mesmo? Colocamos o tracinho, fazemos a divisão e depois nós temos o tão, certo? O T, A, T, o O. Então, quando nós juntamos, nós temos o encontro consonantal, não é mesmo? E com as duas consoantes pronunciadas. Mas quando nós fazemos a separação silábica, ela fica o encontro fica em sílabas diferentes, certo? Então, esse é a regra do encontro consonantal, certo? Da pronúncia, que você viu que elas têm que ser pronunciadas, tem que estar sem... Perdão, o encontro consonantal ocorre quando duas consoantes aparecem juntas na mesma palavra, certo? E aparecem pronunciadas, certo? Podendo ser na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Mas se você ainda ficou com dúvidas sobre este tipo de encontro, certo? Você me liga, ok? Diga, professor, não entendi bem. Você poderia me explicar sobre isto? Aí eu vou lá e explico para você, certo? A gente vai tentar esclarecer a sua dúvida da melhor maneira possível. Mas lembre-se, se você ficou com dúvida, não guarde para si, não fique com ela. Ligue, certo? E a gente vai retirar a dúvida, ok? Então, como atividade, eu quero que vocês façam, certo? Esse exercício da página 15, ok? Que são 4 questões. E quando vocês terminarem, certo? Vocês me mandam a foto no privado, certo? Então, qualquer dúvida,
me liga, certo? E às 9 horas você receberá o link para a próxima aula. E se lembre, não assista essa videoaula apenas uma vez. Assista ela mais de uma vez, certo? Então até às 9 horas com o novo link.